É obrigatório, segundo o Código de Estrada, prestar ajuda a outro automobilista que está com um carro avariado ou é optativo? Não é obrigatório. O código não obriga com que o outro automobilista pare e preste socorro. Isso cabe a cada um de nós, né? Em caso de avaria, não é obrigatório. Não é obrigatório. Cabe cada um, né? Exato. Sentir pelo outro. Aí pode. E o que temos reparado ultimamente, ou né? Não ultimamente, o que temos reparado é que sempre que há avaria de alguma viatura, as pessoas primeiro reparam, se for uma mulher que está naquela situação, nem leva muito tempo na via. Não leva muito tempo. Mas agora, se for um homem, às vezes, nem para emprestar a tal chave de roda é problema, porque não há confiança. Sim, mas eu acho que não é obrigatório, mas eu acho que é muito importante se vermos um irmão a passar mal por uma situação que eu acho que sou capaz, posso ajudar. Eu acho que temos mesmo que nos ajudar um ao outro, porque se hoje aconteceu com ele, amanhã pode vir a acontecer comigo. E se hoje acontece com ele, eu ajudo, né, a sair daquela situação. Amanhã eu não posso esperar que possa acontecer comigo e que seja ele a me ajudar, a outra pessoa que possa vir me ajudar. Então será o resultado da minha disponibilidade que eu tive que ajudar o outro irmão. Caros internautas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do EstradaCast. Hoje nós vamos apresentar e vamos falar sobre um tema muito importante, que é a avaria nas estradas. Irás ficar a saber o que um automobilista deve fazer quando o seu carro avaria e quais são os processos que devem ser seguidos para evitar acidentes. Assim como também vamos ter curiosidades como, por exemplo, colocar ramos para sinalizar uma avaria. É permitido? Caso seja permitido, a polícia parabeniza nesses casos ou aplica alguma multa? Vamos tirar todas estas curiosidades aqui com a gente, Joaquina Langano, que desde já a gente muito bem-vinda. Muito obrigada. Saudações a todos os internautas. De saúde, está tudo bem e disposta para trabalhar. Oh, que bom, que bom, que bom. A gente indo para aquilo que é o nosso tema central, que é sobre a avaria na via pública. Quando é que se considera que um carro está avariado? Muito bem. Agradecer também, o tema é muito importante. É desafiadora. Dá para deixar ficar aqui alguma coisa para que os condutores possam sair mesmo como matéria. Segundo o artigo 90 do Código da Estrada, a avaria é a imobilização forçada de um veículo na via pública. É isso. Exato. É a imobilização do veículo. Imobilização forçada. Imobilização forçada do veículo. Imobilização, o que seria para aqueles que têm dificuldades em entender este termo, imobilização? Então, imobilização, nós podemos recorrer nos exemplos para boa percepção, né? O veículo pode ser imobilizado na via pública por situações de acidente ou avaria mesmo, onde não é possível já tirar o carro do meio da faixa de rodagem. Então, estamos nessas situações de avaria ou acidente. Sim, porque durante o acidente não é fácil tirar o carro de imediato. Então o carro fica imobilizado por algum tempo. Sim, sim. Então se acaba o meu combustível no meio da via, não tem como tirar o carro. É uma imobilização forçada. Não. Aí já não se trata de imobilização forçada. É sim de um lado, mas quando o carro acaba o combustível na via pública, temos alternativas prontas, não é? Podemos empurrar o carro, encostarmos no nosso carro mais à esquerda e sinalizamos, prontos, e tratamos de diligências para trazer o combustível. Agora, há situações mesmo em que não é possível tirar o carro do local. Então, aí é que... Um pneu furado, assim... Um pneu furado, sim, um pneu furado. Outras avarias que os homens aqui dominam. E quando ocorre esta avaria, quais são os passos que devem ser dados pelo condutor? O condutor, a primeira coisa que ele deve fazer, né? Dependendo da avaria, como eu havia dito, né? Dependendo da avaria, há certas avarias que não é possível tirar o carro do meio da faixa de rodagem. Então, a primeira coisa que o condutor deve fazer, tem que procurar sinalizar.
tem que procurar sinalizar para fazer perceber os outros utentes da via pública a sua existência ali no meio da faixa de rodagem. Sim. Certo. Sim. E será que este tema é importante, é interessante também para os alunos que ainda estão nas escolas de condução ou é mais voltado para quem já conduz? Para todos nós, os que estão na escola de condução também é muito importante para que saiam de lá já a saber o que é necessário, o que devem fazer, quais são os cuidados que devem ter durante a condução quando estiverem nessa situação de avaria. É muito importante para todos nós. Exato. A gente falou aqui que é importante que o automobilista sinalize as avarias. E como é que este automobilista deve sinalizar a avaria do seu veículo? Todo automobilista é obrigado a andar com refletor no carro, tem que ter refletor no carro, tem que ter pneu subsalente, tem que ter chave de roda e tem que ter 2 triângulos. Então são esses instrumentos que nos ajudam a sinalizar em situações de imobilização. E temos que colocar os 2 triângulos à frente e atrás. À frente para fazer perceber os que vêm de lá, o meu carro está nessa situação. E atrás também para perceber os que vêm do outro lado que o carro está nessa situação. E para além dos 2 triângulos também temos... A gente cortar. E se estivermos numa situação de sentido único, sabemos que nesta via os carros só num único sentido, é necessário também colocar à frente. Sim. E atrás? Sim, é necessário. Certo. É necessário. É necessário. E para além dos triângulos, não é? Temos também temos as luzes de presença para fazer perceber os outros automobilistas da via a sua presença ali no meio da faixa. Sim. E temos também para o condutor o colete refletor. O colete refletor é aquele que sempre a polícia de trânsito exige ali no carro, serve para essas situações. Esta questão que a gente falou sobre o colete refletor, o triângulo e também falou sobre a chave de roda, é obrigatório que o automobilista tenha ou é optativo? É obrigatório, sim. É obrigatório? É obrigatório. É obrigatório. Exato. Mas não diga agora quais são as consequências para quem não respeita. Iremos falar sobre este tópico mais em frente. Ainda neste episódio nós vamos tocar nesses assuntos e outros assuntos sobre essa questão de ramos também, se é permitido ou não, porque este episódio está quente. Então, quem ficar aí não vai se arrepender. Então, mas a gente falou também dos triângulos. A pergunta que todos nós temos é: existe uma distância mínima que deve-se colocar os triângulos ou, mais importante, é colocar o triângulo? Existe, né, uma distância mínima que tem que se colocar os triângulos, uma distância de 100 metros, né, de modo que os outros utentes percebam, porque não é colocar, está aí logo atrás ou em frente do carro, colocou, e aí os outros utentes não podem perceber a existência da viatura ali no meio da faixa de rodagem. Então temos que colocar no mínimo 100 metros para que os outros automobilistas possam perceber a sua existência. Sim, porque realmente muitas das vezes o que nós vemos é que o carro está avariado aqui, só dá uns 3 passinhos e põe o triângulo. Então, quando isto acontece, significa que há uma má sinalização. Há uma má sinalização. E muitos automobilistas, quando são interpelados pela polícia, perguntam por que coloca o triângulo. Diz que tem medo de ser roubado, né? Sempre temos tido essas situações onde tu colocas o seu triângulo, lá chega alguém, tira, você sem se aperceber. É por isso que muitos optam mesmo em colocar perto para poder controlar. Mas isso já é errado. É muito errado. E nessas circunstâncias, como é que deixamos perto ou longe? Porque longe vão roubar, perto queremos chegar a família contra... Não. Então, só podemos seguir mesmo aquilo que são as recomendações do Código da Estrada. Exato. Sim, temos que seguir. Porque eu acredito que na condução, né, ou na nossa vida, nós não andamos sozinhos, né? Ou podemos estar lá 2 ou 3. Então, aqueles outros ajudam no controle. Há situações, né, que o automobilista ou o condutor está sozinho, aí já corre esse risco de ser roubado, não sei o quê, mas quando tem um ajudante ou um acompanhante, melhor é colocar mesmo para que o outro possa ajudar no controle. Sim. Agora, quanto a essa questão de 100 metros, vou ser sincero, muitas das vezes a gente perde essa noção do que são 10 metros, do que são 20 metros. Se fosse para mensurar em passos, mais ou menos quantos passos seriam um passo normal de um adulto? Dentro das localidades eu prefiro
Sim, pelo menos uns 20 passos, né? Dentro das localidades. Exato. Uns 20 passos para a questão de segurança. Exato. Sim, Pronto, questão de 20 segurança. passos já é uma boa distância e já ajuda muito Ajuda, para aqueles sim. que deixam só a 3 passos. Sim. Porque realmente. E depois, quando a pessoa não sinaliza, acaba criando um grande constrangimento para os outros automobilistas, porque é já bem próximo do carro Do avariado. carro avariado, Começam sim. a tentar criar-se 2 filas, um engarrafamento terrível. A gente também temos visto nestas situações os ramos. As nossas queridas árvores têm sofrido. Acabam servindo não só para nos proporcionar oxigênio, mas também para sinalizar uma avaria. É permitido que isso ocorra? E Não. se for, em que circunstâncias é permitido o uso de ramos? Não, não é permitido. Não é permitido. O permitido é usar mesmo os triângulos. E o colete refletor é o que está plasmado aqui no Código da Estrada. Então, esse uso de ramos mesmo não é permitido. Tá certo. Prefiro não arriscar. Então, caros automobilistas, futuros automobilistas, deixemos as árvores à vontade e compremos aqui o triângulo, o colete refletor, para que possamos sinalizar de forma correta. Informando que aqui neste episódio, mais em frente, vamos falar também sobre as sanções que existem, bem como sobre questões de avaria no carro, o que pode ser feito para lhe ajudar. Então não perca, fique aqui, mas antes de tudo, não esqueça. Like, comente o que está a achar e compartilhe também com todos aqueles que tu achas que este episódio pode ajudar. Dando continuidade a gente, falando sobre o colete refletor. O colete refletor é obrigatório que o automobilista coloque mesmo durante o dia ou deve ser durante a noite? A sinalização em caso de avaria de um veículo, todos esses itens que referenciamos aqui, é obrigatório, não tem hora, né? Sim, porque o colete refletor também ajuda para a boa visibilidade do próprio condutor, ajuda o próprio condutor para a sua segurança também, porque se ele não coloca o colete refletor, há vezes em que os outros automobilistas, quando vêm de lá, não prestam muita atenção, então acaba mesmo criando situações de acidente, né? Sim, não tem hora a colocação dos sinais. É de dia, de noite, sempre temos que estar lá com os sinais. Quando há esta questão da avaria do veículo, geralmente a tendência é nós chamarmos algum entendedor para nos ajudar. É permitido que a reparação do veículo seja feita na estrada e, caso seja permitido, em que circunstâncias é que é permitido isso? Não é permitido a reparação de um veículo na via pública, salvo se for indispensável a retirada ou a remoção do mesmo veículo. Agora, se temos essa situação de avaria, sempre temos que procurar, a primeira coisa que temos que procurar fazer é retirar o carro no meio da faixa de rodagem e tentar encostar sempre à esquerda. Aí sim, só se temos aquelas situações mesmo que é impossível retirar o carro. Temos situações também, por exemplo, de pneus, temos aquela situação de como se chama? Eixo, né? Aqueles carros que costumam, assim. Então, aconselho muito mais quando temos esse tipo de problemas, uma boa sinalização. Aí sim, porque não temos como retirar o veículo do local, temos que reparar mesmo. Mas o carro deve estar, o local deve estar bem sinalizado. O automobilista também deve estar bem visível para poder fazer perceber os outros a sua existência ali no local. Sim. E lembrando que está bem sinalizado não usar árvores. Sim. Galhos de árvores. A gente, então, significa que é permitido, sim, fazer essa reparação, só em circunstâncias que não existe forma para remover o veículo. Sim. Só nessas circunstâncias. Fora isso, tem que se remover o veículo, sim. Porque também não é qualquer avaria pequena que você para ali. Para questão de segurança mesmo. Questão de segurança. É justo. Então, mas nestas avarias em que não há como remover o carro e o automobilista acaba chamando alguém para lhe auxiliar, muitas das vezes o automobilista tem a tendência de querer acompanhar os trabalhos que estão a ser feitos. É permitido que isto ocorra
E se sim, em que circunstâncias é que o automobilista é autorizado a permanecer na via pública para acompanhar a reparação do seu carro? Aí estamos a falar do automobilista, né? Exatamente. O dono do veículo. Aí estamos perante o mesmo artigo, né? Que estamos a falar do artigo 90, o seu número 3, que as pessoas que não estiverem envolvidos em operação de sinalização, de remoção ou reparação do veículo não devem permanecer na faixa de rodagem. Mas em caso do motorista querendo fazer o acompanhamento da reparação da sua viatura, pode estar, mas não no meio da faixa, não é? Basta só estar, o local estar sinalizado. Ele pode estar aí encostado um bocadinho à esquerda só para estar aí a prestar atenção, mas não no meio da faixa de rodagem. No meio da faixa Sim. de rodagem? Não. Não. Está certo. Sabemos, não é o desejável que aconteça, mas sabemos que infelizmente acontece. Aquelas circunstâncias em que um automobilista no seu veículo não tem nenhum elemento, sinal usado para sinalizar a avaria e infelizmente o seu carro acaba avariando. Nestas circunstâncias que o automobilista não tem nada para sinalizar a sua avaria, ele próprio pode parar no meio da faixa de rodagem e ser um agente de trânsito para informar aos outros que, olha, o meu carro está avariado e passa, ou não é permitido? Não é permitido. O uso do triângulo, o uso do colete refletor é obrigatório. Se for um agente regulador do trânsito, o agente não é triângulo, né? O agente, porque há situações em que o carro avaria, né? Há situações em que o carro avaria e o condutor não tem nenhuma dessas coisas para poder sinalizar. E aparece aí um agente, se ele está ali, não é para sinalizar o teu veículo, é só para ajudar com que os outros automobilistas possam passar. Mas a obrigação, na verdade, é que tem que ter esses sinais aqui. Ele não é nenhum triângulo, não é. Temos que prestar muita atenção, porque há quem mesmo percebe que tudo bem, se eu não tenho nada para poder sinalizar a situação em que eu me encontro, então deixa eu parar aqui para poder indicar às pessoas que não, estou nessa situação, então pode entrar deste lado. Não, ele não é nenhum triângulo. Então o aconselhável mesmo é todos conseguirmos ter os triângulos e colete refletor, principalmente. Até porque tudo é importante, né? O colete, triângulo, o pneu, subsalente e chave de roda. A chave de roda é muito importante. Porque se nos deparamos com uma situação em que o pneu, né? A situação do pneu, para trocar o pneu, você não vai ficar ali à espera do outro, a vir não sei de onde, para pedir a chave de roda. Você tem que estar pronto para organizar a tua situação. Por exemplo, até na cidade vale a pena, né? Porque não estou a dizer que não temos que ter, né? Porque na cidade, como sempre há movimento de carros de um lado para o outro, então é fácil, né? Parar um carro, pedir emprestado. Agora imagina fora das localidades, que às vezes passa um carro em 30 minutos, em 1 hora, você vai ficar ali parado à espera que venha um carro que sai de não sei aonde, é um pouco complicado. Então o importante mesmo tem que fazer o máximo esforço mesmo de pelo menos ter os instrumentos. Realmente sai na vantagem, porque eu digo isso, porque mesmo dentro da cidade, por vezes, há o receio dos outros automobilistas pararem, porque as coisas estão assim, não sabe-se quem é verdade, então, só pode parar e depois verdade. Ser ladrões Sim. que levam o seu veículo e vão, então muitas das vezes as pessoas vêm, mas não param, continuam. Sim. Então ter os próprios recursos é muito bom. Porque até nessas situações de empréstimo, não empréstimo, se eu, por minha vontade, né, por minha boa simpatia, te empresto, é claro que aí eu tenho que te emprestar a minha chave e depois tenho que te esperar. Sim, porque eu não lhe conheço, né? Não sei o que ele é capaz, porque alguns não são sérios, né? Depois da reparação, olha para lá, vê que essa pessoa, se eu nem conheço, arruma e desaparece. Então, as pessoas já acabaram perdendo assim a confiança, por isso muitos costumam sofrer nas estradas por falta de socorro, por essa situação mesmo. A gente acabamos aqui também, há alguns minutos atrás, a falar sobre essa questão da reparação do veículo na via pública. Quais são os principais cuidados que deve-se ter ao reparar um carro na via pública? Os cuidados que o condutor deve ter sempre ao reparar o carro na via pública
Se estamos perante uma situação em que dá para remover o carro, pelo menos do meio da faixa de rodagem, temos que remover o carro no meio da faixa de rodagem e procurar encostar sempre à esquerda e sinalizarmos. E aí podemos proceder com a nossa reparação. Mas o importante mesmo é uma boa sinalização. Uma boa sinalização. Exato. Agora, indo para essa questão de ajuda a um outro automobilista, a questão que fica é obrigatório, segundo o Código de Estrada, prestar ajuda a outro automobilista que está com um carro avariado ou é optativo? Não é obrigatório. O código não obriga com que o outro automobilista pare e preste socorro. Isso cabe a cada um de nós, né? Em caso de avaria, não é obrigatório. Não é obrigatório. Cabe cada um, né? Sentir pelo outro. Aí pode. E o que temos reparado ultimamente, ou né? Não ultimamente, o que temos reparado é que sempre que há avaria de alguma viatura, as pessoas primeiro reparam, se for uma mulher que está naquela situação, nem leva muito tempo na via. Não leva muito tempo. Mas agora, se for um homem, às vezes, nem para emprestar a tal chave de roda é problema, porque não há confiança. Sim, mas eu acho que não é obrigatório, mas eu acho que é muito importante se vermos um irmão a passar mal por uma situação que eu acho que sou capaz, posso ajudar. Eu acho que temos mesmo que nos ajudar um ao outro, porque se hoje aconteceu com ele, amanhã pode vir a acontecer comigo. E se hoje acontece com ele, eu ajudo, né, a sair daquela situação. Amanhã eu não posso esperar que possa acontecer comigo e que seja ele a me ajudar, a outra pessoa que possa vir me ajudar. Então será o resultado da minha disponibilidade que eu tive que ajudar o outro irmão. Então é uma situação mesmo que temos que sentir um pelo outro. Temos que sentir um pelo outro. Caros internautas, se vocês estão a gostar do episódio até esse momento, vocês sentiram que aprenderam, não poupem os vossos ecrãs de tela. É só colocarem um like. Por que recomendamos a colocar um like? É mesmo para vos ajudar a terem acesso aos novos vídeos que nós vamos lançar, sem que vocês tenham que pesquisar quais são os novos vídeos que existem nesta página do StradaCast Maunelo. Vai aparecer logo como sugestão e tu poderás escolher optar por assistir ou não. Ainda neste episódio também nós vamos tocar um ponto, já estamos quase no fim, mas nós vamos tocar um tema muito importante, que é uma curiosidade. Para aqueles automobilistas que não sinalizam os seus veículos e envolvem-se em um acidente, quem será responsabilizado? O automobilista que foi bater o que não sinalizou corretamente, ou será responsabilizado aquele que não sinalizou corretamente, ou os dois são responsabilizados? Esta é uma questão que nós vamos responder já. Mas antes, estou a falar muito, até parece que eu sou o convidado, mas antes é importante que compartilhe consigo um método que já ajudou mais de 100 mil moçambicanos, o aplicativo Carta Fácil MZ. Neste aplicativo tu vais encontrar testes, bem como exames teóricos do Inatro, para que tu possas te preparar para tirar notas altas e passar de primeira no exame teórico do Inatro. Para encontrar o aplicativo Carta Fácil é muito simples. Apenas precisas de ir para a loja de aplicativos do seu celular, ou seja, Play Store ou App Store, escrever Carta Fácil, baixar e entrar e ativar o pacote para ser um usuário Pro. E garanto, não vai se arrepender. Quem tem ouvidos que ouça, quem gosta de sofrer, que continue sofrendo. O barco está a andar. A gente, voltando aqui para a nossa conversa, os chovas, a gente chama-se chovas Chitaduma. É obrigatório que estejam sinalizados. Muito obrigada pela questão mesmo. É uma questão muito interessante. Uma questão interessante que, dia após dia, temos andado nas vias públicas a sensibilizar os homens dos chovas, assim como dos chopelas também, a sinalizar os chopelas e os chovas. É muito importante que sinalizem, né? É muito importante porque o chova, por exemplo, o homem do chova anda de dia e de noite, não? Até porque durante o dia não tem tido muitos problemas, mas se ele sai, de certeza não sabe que horas voltará para casa.
Então, há situações em que pode anoitecer enquanto ainda está na estrada. Então, é muito importante que sinalize o seu chova para que possa evitar situações de acidente. Porque há certos automobilistas que, às vezes, acidentam-se muito os homens do chova. E eles alegam que nós não vimos o homem, só eu vi daqui para aqui. Então, para evitarmos aquele tipo de situações, eles devem estar bem sinalizados. Ele mesmo, o homem, tem que estar de colete refletor. O chova também, nas laterais, temos aquela fita ali, tem uma fita aqui, a fita refletora que vendem por aí. É muito importante que o chova tenha aquela fita nos lados, para que durante a noite, né, possa mesmo refletir na via. Aí evita-se aquela situação em que os automobilistas dizem não, porque eu vi daqui para aqui. Aí já o homem estará todo ele bem sinalizado e pronto, estará fora do perigo. Assim como os homens dos chopelas também. O chopela também é muito importante que no chopela, ali nas laterais, é muito importante que se coloque aquela fita também refletor para poder evitar esse tipo de acidente. Porque a situação de chova também dizem que não, porque eu não vi esse chova, só vi daqui para aqui, acaba causando acidente. Em situação de chopela também, os nossos chopelistas têm aquele problema de quererem ganhar o tempo, né? Então, eles, qualquer beco, ele entra, não sei o quê. Então, há vezes em que os automobilistas estão distraídos, né? Há vezes em que estão distraídos e acabam criando mesmo situações de acidente, porque não viu o chova ou porque não acendeu as luzes. São muitas situações mesmo que às vezes eles provocam. Então, quando está bem sinalizado, eu acho que é muito importante e acabam mesmo evitando essas situações. Certo. Agora, a gente aqui falou sobre essa questão do dia e da noite. A questão que surgiu é: existe alguma diferença especial, né, da forma para sinalizar de dia? Existe uma forma específica para sinalizar-se durante a noite? Ou sinaliza-se da mesma forma, tanto de dia como de noite? A forma de sinalizar não há diferença, né? Sinalização é a mesma. Durante o dia temos que colocar o refletor, temos que colocar os triângulos, assim como durante a noite. A sinalização é muito importante. Não há diferença, porque mesmo falando desse chova, eu acredito que se a fita refletora está ali no chova, não há que, porque é de dia, tenho que remover, só voltarei a colocar à noite, não. Se está lá. Então serve durante o dia, assim como nas noites. Certo. Nós já falamos aqui que o correto é fazer isto, o correto é fazer aquilo. Fica aquela grande questão. E para os que não gostam de seguir o que já está previamente descrito no Código de Estrada, existe alguma multa? Se sim, qual? E de quanto? Na verdade, não é qual, mas de quanto? De quanto? Na verdade, para todos aqueles que não gostam de seguir com as regras, existe sempre uma penalização. O Código da Estrada pune, no seu artigo 90, no número 5, com uma multa de 1.000 meticais. Sim. E tem direito a bônus? A uma sanção? Não sem há nenhum bônus. bônus. Sem bônus. Sem bônus, mas eu quero mesmo acreditar que, mesmo sem bônus, eu sei que não é fácil, né? Naquele pouco salário, ter que tirar 1.000 para ir pagar a multa só porque. Eu acho que é muito mais pronto. Então, agora vem a pergunta. Para aquele automobilista que não sinaliza corretamente o seu carro e por este motivo acaba sofrendo um acidente, alguém vem bater o seu carro, quem é que vai ser responsabilizado? O automobilista que bateu o carro, o automobilista que não sinalizou bem a avaria do seu carro, ou os dois são penalizados? Eu acho que os dois devem ser penalizados, né? O batido vai ser penalizado pela má sinalização na via, né? Porque se teve uma avaria, aqui estamos a falar de avaria, estamos a falar de sinalização, estamos a falar de boa sinalização, não é? Então temos que sinalizar de modo que todo automobilista que vem possa perceber a sua existência ali no local. Agora, se colocou mal o triângulo, colocou mal a sua sinalização, então corre risco mesmo de provocar situação de acidente. Agora, para o que bate também, nós sempre falamos aqui de bom condutor, aquele que opta pela condução defensiva. Então, se não viu o sinal, como é que vinha?
Então isso significa que vinha a uma alta velocidade, não conseguiu mobilizar a sua viatura a tempo. Então os dois acabam mesmo recebendo cada um a sua... É muito engraçado, mas é verdade. É verdade. Sempre um bom condutor é aquele que opta pela condução defensiva. Agora, eu acredito que se ele veio mesmo a uma velocidade moderada, consegue ver que ali à frente ali tem alguma coisa. Agora, o batido também tem que ter muita atenção ao sinalizar. Porque se tudo que é mal sinalizado sempre cria situações de acidente. Então, ele também merece uma chamada de atenção. Sim, merece uma chamada de atenção. Todos vão ter os seus bônus. Os seus bônus. Cada um leva. Certo. A gente já estamos mesmo no fim. Gostaríamos de saber quais são as suas considerações finais para todos aqueles que nos acompanham. Muito obrigada. Para todos aqueles que nos acompanham, eu deixo ficar aqui uma mensagem para todos, que sempre nos nossos carros, nos nossos veículos, temos que prestar muita atenção. Ao sair de casa temos que reparar o que é que tenho em falta no carro. A situação do refletor, a situação dos triângulos, é uma situação mesmo que sempre tem se falado, e temos que prestar atenção. Em todas as viaturas temos que andar com colete refletor. Eu acredito que nem muitos até acabam ignorando essa situação, mas é uma situação mesmo que em algum momento ajuda, vai proteger a nossa própria vida. Então, eu apelo a todos os automobilistas para prestarmos muita atenção nessa situação. Temos que ter 2 triângulos nos nossos carros, temos que ter o colete refletor, temos que ter o pneu subsalente e chave de roda, para, em caso de avaria, podermos sinalizar os nossos carros. Temos aquelas avarias mesmo, conforme nós já havíamos falado aqui, que não é possível retirar ou remover o carro do meio da faixa de rodagem. Então, sem triângulo, sem colete refletor, não teremos como sinalizar para podermos fazer perceber os outros utentes da via pública a nossa existência no local. Então, é muito importante que reunimos todos esses instrumentos para a nossa boa segurança. Muito obrigada. Nós é que agradecemos a gente, Joaquina Langana, por ter compartilhado conosco todos esses conhecimentos, e acredito que, pelo menos nós que estamos aqui a acompanhar, vamos ter a atenção de garantir que nos nossos carros tenham sempre este equipamento, porque vimos que no final de contas, acaba beneficiando a nós mesmos. Então, teremos muita atenção. Gostaríamos também de agradecer ao caro internauta por ter acompanhado este episódio até o fim. Estamos bastante otimistas que na próxima semana estaremos juntos e poderemos compartilhar mais temas. Mas, lembrando que este programa é de iniciativa da empresa tecnológica Maonelo, a responsável pelo desenvolvimento e divulgação do aplicativo Carta Fácil MZ. Também agradecemos à Polícia da República de Moçambique por ter aceito esta iniciativa da empresa Maonelo para se juntar e estar aqui a compartilhar conosco. Como é sabido, temos sempre um representante do Departamento de Trânsito. Para hoje, foi a gente, Joaquina Langana, a quem vai o nosso sincero agradecimento. Caros internautas, mais não disse, mas ficou aquele abraço. Até mais.